E hoje é um grande prazer termos aqui o Dr. Valentim Gentil. Ele é professor titular do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e chefe também do Departamento de Psiquiatria, né? E ele é médico, formado aqui na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina em São Paulo, e fez o PhD em Medicina na Universidade de Londres, né, em 1976. E ele fez a carreira acadêmica dele lá na Faculdade de Medicina. Ele também foi, por muitos anos, de 94 a 2006, presidente do Conselho Diretor do Instituto de Psiquiatria da USP. Né. E a área de pesquisa dele, o tema principal, é a pesquisa em regulação e transtornos do humor. Né. E ele também se dedica a uma outra área que seria de aprimorar os serviços e políticas de saúde mental públicas e também direitos de cidadania relacionados a transtornos mentais. Inclusive, nós esperamos que uma próxima vez ele faça uma palestra. Ele tinha várias opções de palestras, né? E nós optamos por essa, mas esperamos que na próxima vez ele fale sobre isso. Bom, ele tem diversos prêmios, eu não vou falar todos aqui, vou mencionar apenas dois. Em 2005, ele ganhou o Prêmio Expressão Científica da ABRATA, que é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e de Portadores de Transtornos Afetivos, e também o Prêmio Bristol, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele tem mais de uma centena de trabalhos publicados, vários alunos orientados, e 2 livros, um deles o título é Pânico, Fobias e Obsessão. Né? E, então, é um grande prazer. Temos aqui o professor Valentim Gentil, para falar sobre arte, criatividade e saúde mental. Muito obrigado, professor Luiz Agostinho Ferreira, por esse convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu espero que na próxima encarnação eu possa morar em São Carlos. Esse é um velho desejo, desde que eu era criança. Não sei se vocês se dão conta do privilégio que é que vocês têm de morar aqui em São Carlos, a 2 horas e meia daquela loucura que é São Paulo, e 2 horas e meia do paraíso na Terra, que é a região da represa de Promissão, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu estava agora visitando o seu observatório astronômico, e eu lamento, a única coisa que eu lamento é que ele não esteja lá perto da represa de Promissão, onde não existe absolutamente luz nenhuma, e você pode ver essas maravilhas do céu de São Carlos, ainda com mais detalhes. Mas eu estou dizendo isso porque eu passo por São Carlos com uma frequência de uma vez cada 2 meses, mais ou menos, que é tudo que me permitem estar no paraíso durante 24 horas, das quais a noite inteira eu passo acordado olhando esse céu que vocês provavelmente caminham embaixo dele sem dar muita atenção, mas que em São Paulo é absolutamente invisível. Então, fica aqui a minha admiração pela sua capacidade de escolher bem o lugar. Outra coisa que está dizendo o professor Luiz Agostinho, que eu lamento não ter estudado aqui nessa universidade, nem trabalhado aqui, esse campo de futebol maravilhoso que vocês têm, que eu sou um perna de pau, mas se eu fosse moleque, bem que eu gostaria de dar uns chutes de umas bolas lá. Eu agradeço muito que entre as coisas que a gente conversou, o professor Luiz Agostinho tenha escolhido esse tema, porque eu acho que ele tem várias coisas interessantes. É que eu não pretendo falar muito sobre arte, nem muito sobre criatividade, e nem muito sobre saúde mental. Eu pretendo falar sobre essa interface que a gente cogita sobre ela há muitos séculos, na verdade, há milênios, e onde existem alguns mal entendidos que eu acho que são importantes. Antes de começar, porém, eu queria que vocês dessem uma olhada de como se sentia o médico do Van Gogh sem ter alternativas para ajudar aquele gênio, a não ser essas folhinhas de digitales que estavam aqui. Ele realmente tinha possibilidade de ter uma atitude terapêutica com o Van Gogh, mas Van Gogh tinha uma doença mental muito grave, morreu com 37 anos, com um tiro no peito, e isso foi uma das grandes perdas da humanidade. Imagina se o Van Gogh
continuar se produzindo até os 80, ou até os 100, como hoje é possível. Então, é compreensível que ele ficasse deprimido, como Van Gogh o via, pela sua absoluta incapacidade de ajudar. Essa situação mudou. E desde o século passado, desde 1930, nós temos tratamentos que poderiam ter ajudado Van Gogh a ter preservado a sua saúde mental. E isso é uma primeira coisa que eu queria que ficasse clara. Quer dizer, não há nenhuma incompatibilidade entre saúde, arte e criatividade. Então, se o Van Gogh aparecesse hoje e fosse tratado, ele poderia continuar exercendo a sua arte, desde que os tratamentos fossem adequados para ele. Porque eu digo isso porque, às vezes, as pessoas pensam que, se a gente for interferir com um desses gênios, como Van Gogh e tantos outros, ao tratá-los, nós estaríamos vestindo uma camisa de força sobre a mente dele, sobre a criatividade dele, impedindo a expressão dessa criatividade artística. E isso só seria verdade se ele tivesse uma coisa muito grave que exigisse um tratamento muito enérgico e que daria efeitos colaterais incapacitantes. Caso contrário, e o que acontece na maioria dos casos, não existe nenhuma impossibilidade de preservar a arte e a criatividade de alguém com transtornos psiquiátricos, mesmo graves, com tratamentos bem dosados. Essa primeira é uma mensagem de esperança. Mas vamos lá. Então, essa é a observação mais antiga que a gente tem notícia. Porque todos os homens ilustres da filosofia, da poesia ou das artes são melancólicos? Nós continuamos usando o termo melancólico. Melancólico é um termo que vem da medicina grega, 400, 500 anos antes de Cristo. E a gente continua dizendo, tanto do ponto de vista leigo, a gente fala, estou meio melancólico, que funciona melancólico, situação melancólica. Melancólico quer dizer bile negra. Hoje a gente não pensa mais na bile negra como causadora de alteração mental. A gente pensa, no entanto, em alterações no funcionamento do sistema nervoso que envolve substâncias químicas. Mas a gente não pensa nessa relação tão simplesmente como na época do Hipócrates. Mas outra coisa que precisava prestar atenção é o que quer dizer filosofia aqui. Não é só a filosofia dos filósofos atuais. As pessoas que trabalhavam com filosofia natural, como os médicos da época também, tinham uma frequência aumentada na observação de todos, de quadros depressivos. Basicamente, o conceito de melancolia naquela época corresponde, grosso modo, ao que a gente chama de depressão mais grave. Envolve alguns outros quadros clínicos também. Mas vejam que observação antiga. E qual é a correspondência disso hoje? É alta. A gente sabe que existe, de fato, um aumento significativo da frequência de transtornos de humor, e o humor é outra palavra daquela mesma época, teoria dos humores, que tinha a ver com a visão que as pessoas tinham de como é que era a relação entre a saúde e a doença, o corpo e a mente com as coisas da natureza. Hoje a gente chama de transtorno do humor, e tem uma forma de depressão que a gente chama de melancólica. Eles são mais frequentes do que o esperado em pessoas com grande representatividade na área de artes, na área de liderança, e isso não é por acaso. Uma das pessoas que melhor estudou e que apresenta esses resultados de uma forma mais interessante é uma psicóloga que é portadora de transtorno bipolar maníaco-depressivo. E ela se chama Kay Jameson. Esse livro, Uma Mente Inquieta, é um best-seller e ele traz um relato autobiográfico da Kay Jameson. Então, aqueles de vocês que se interessarem por saber como é a vida de alguém que teve formas graves de transtorno do humor bipolar e conseguiu, depois de um certo tempo,
resolver esses problemas, equacionar a sua saúde e continuar exercendo plenamente a sua capacidade e a sua criatividade na área das ciências, na área da psicologia, na área de saúde mental, esse é um livro fortemente recomendado. Kay Jamison continua bastante ativa. Esse ano, daqui a um mês, ela vai apresentar resultados de pesquisa no simpósio internacional, no Congresso Internacional sobre Transtorno Bipolar nos Estados Unidos, que acontece a cada 2 anos. Ela continua sendo uma pessoa extremamente produtiva, extremamente criativa e respeitada, apesar de ser uma portadora de transtorno bipolar grave, como pode ser visto nesse livro. Mas uma outra contribuição que a Kay Jamison tem é que ela escreveu, junto com um outro professor de psiquiatria dos Estados Unidos, o livro mais importante usado pelos psiquiatras quando querem se atualizar sobre transtorno bipolar. Então, esse é um exemplo de uma pessoa que foi primeiro fazer o seu curso superior de psicologia, depois foi acometida por transtorno bipolar e, apesar disso, se destacou, como poucas outras pessoas no mundo se destacaram nessa área tão competitiva quanto a área da psicologia e da psiquiatria, do transtorno do humor, que é uma área muito importante dentro da psiquiatria e da saúde mental. Mas ela escreveu este outro livro, que até onde eu sei não foi traduzido para o português, e que talvez nunca venha a ser, porque ele é um livro difícil, ele é um livro que exige um conhecimento de história, de literatura, de arte, de cultura, de filosofia, maior do que a gente, em geral, recebe na nossa formação aqui no Brasil. E por isso ele provavelmente não tem interesse comercial e provavelmente nenhuma editora vai querer correr o risco de traduzir uma obra difícil. Só que aqueles que gostam do tema e que forem fluentes em inglês, esse livro é uma coisa fantástica em termos de detalhes, de reflexões, de informações fidedignas sobre a biografia dos nossos principais artistas, a partir dos estudos das cartas que eles trocavam, dos relatos que eles tinham, dos relatos das pessoas que conviviam com eles, da correlação disso com a sua produção artística, literária, etc. Então ficam essas duas referências para esse assunto que a gente vai continuar discutindo agora. Nesse livro, ela lista, por exemplo, alguns poetas, escritores, compositores e artistas plásticos que tinham transtornos do humor, ou transtornos afetivos, como a gente chama em psiquiatria. E vocês vão reconhecer, entre eles, nomes extremamente famosos, como, por exemplo, Hemingway, Mahler, Van Gogh, Munch, Tchaikovsky, Schumann, Rachmaninoff, e outros, entre outros. E vocês vão ver esse TSzinho aqui é uma tentativa de suicídio, isso é uma hospitalização, isso é um suicídio, esse é um suicídio. Vejam que frequência que, além de transtorno do humor, essas pessoas tiveram que ser hospitalizadas. Na época não existiam os recursos terapêuticos que a gente tem hoje, ou que correram um sério risco de vida, ou que acabaram morrendo em função desses transtornos. Não é por acaso que exista tão alta concentração de grandes nomes das letras e das artes com transtornos de humor. O caso do Schumann é um caso que foi particularmente importante e foi já objeto de estudos desde a década de 50, porque há uma documentação muito precisa da produção da sua musicografia, com referência também a estados de depressão ou de aceleração. Não sei se vocês sabem o conceito de hipomania, outra vez, um nome grego que hoje não quer dizer muita coisa, mas que é um estado atenuado de mania, que é um quadro grave de desinibição, agitação, aceleração, que aparece no transtorno bipolar.
E se vocês forem ver o que queria dizer mania na época dos gregos, não queria dizer isso que a gente tem hoje de mania de lavar a mão, ou mania de colecionar objetos, ou mania de checar informações, mas queria dizer loucura. Mania era a palavra que eles usavam para loucura. Então, em determinados momentos, ele ficava com uma loucura atenuada. Não era uma loucura tão grosseira assim, mas era, para as pessoas, o correspondente a um estado de bastante grave alteração do comportamento. E se vocês olharem, o número de músicas compostas nesse período de aceleração é muito maior do que nos períodos que ele estava deprimido. Só que as grandes obras dele, que são 4 sinfonias, elas não acontecem nessas fases, elas acontecem imediatamente antes ou imediatamente depois desses momentos em que ele passou semanas ou meses em aceleração. Então, embora a aceleração do pensamento que ele tinha, e era uma forma atenuada, não era uma forma grave de mania, essa aceleração do pensamento tivesse levado a poucas horas de sono, mais horas de trabalho, e provavelmente isso tenha contribuído para ele produzir mais obras e que são de qualidade boa, elas não provavelmente permitiam que ele se concentrasse o suficiente para produzir obras mais completas, como as sinfonias que ele produziu. Infelizmente, ele teve no fim da vida um quadro orgânico cerebral, provavelmente um quadro de sífilis, e ele acabou deteriorando muito precocemente e acabou fazendo uma tentativa de suicídio e depois veio a falecer demenciado num hospital da época. Então, aqui a gente tem essa abolição da capacidade produtiva durante a depressão e um aumento da frequência de obras, mas não as mais importantes durante a desinibição. E se a gente for olhar a história do Van Gogh, uma das preocupações seria não chamá-lo de louco, porque tem um estigma, as pessoas têm muito preconceito contra a loucura. E o grande problema é as pessoas têm medo, porque afinal, quem sabe qual de nós vai estar louco daqui a pouco. Mas a gente tem muito medo disso, isso é uma coisa que não é tão difícil quanto parece. Algumas pessoas até provocam estados anormais para ver como é que é. Mas quando a pessoa passa por uma fase dessas, mesmo que ela se recupere, ela sofre prejuízos sociais. Mesmo que ela seja uma pessoa que teve, ao longo da sua carreira inteira, o reconhecimento de toda a sociedade. Grandes líderes. E se vocês pensarem um pouco, vocês vão se lembrar de casos aqui no Brasil também. Pega grandes líderes, pessoas que foram importantíssimos para a nossa sociedade e que, de repente, num momento tiveram uma grave depressão ou tiveram um estado de desorganização durante um episódio de mania ou um episódio confuso, qualquer coisa assim. A credibilidade cai. As pessoas podem voltar a exercer cargos públicos, mas dificilmente elas vão ter a mesma credibilidade que elas tinham antes disso. Quando isso acontece em pessoas muito jovens, isso interfere no desenvolvimento da personalidade, das relações da pessoa com os outros, na autoestima dela. Naquela época do Van Gogh, no entanto, não existia tratamento. Ele teve algumas sequências de internações prolongadas e o quadro dele se agravava ou ficava mais leve com o passar do tempo. Está fortemente, está muito detalhadamente documentado. Mas quem vai escrever sobre o Van Gogh toma cuidados como este, por exemplo. Qualquer que tenha sido a sua doença, e alguma forma de epilepsia parece a mais provável, ela não afetou diretamente o seu trabalho. E aí a gente tem que parar e ver outra vez onde é que está o estigma e o preconceito. Porque embora ele tivesse alguns elementos sugestivos de epilepsia, o notável no Van Gogh não era ele ter convulsões, ele ter perdas de consciência. O notável era a instabilidade do humor dele. Era como, de vez em quando, ele ficava grosseiramente excitado, a ponto de se comportar de forma indevida e inadequada, ou em outras épocas que ele se queixava de angústia e depressão importantes. Então, quando alguém escreve isto, ela denota outra vez
como é mais aceitável para as pessoas um quadro orgânico, neurológico, como a epilepsia, do que um quadro psiquiátrico. E a outra preocupação é desvincular a doença mental da criatividade do Van Gogh. E aí é correto. O Van Gogh não... em nenhum momento o Van Gogh é diminuído no seu valor pelo fato de ter tido problemas psiquiátricos ou mesmo epilepsia. Agora, dizer que não afetou diretamente o seu trabalho, acho discutível, como vocês vão ver. O que esse Rick Vance diz é que as suas pinturas não são gráficos da chamada loucura, nem indicadores primários do seu estado mental. Não sei se isso é verdade. Por exemplo, comparem esse quadro do verão com esse quadro do outono. Desde os tempos mais antigos, existem relatos de que a euforia é mais comum no verão e que a depressão é mais comum na transição do verão para o inverno, portanto, no outono, e também na transição do inverno para o verão, na primavera. Tem a ver com número de horas de luz, tem a ver com isso principalmente em países não tropicais. Mas é difícil acreditar que o ambiente não estivesse influenciando o estado de humor do Van Gogh. Existem vários quadros mostrando esse tipo de coisa. Comparem este quadro, que eu acho que é uma das coisas mais lindas que o Van Gogh pintou, que é o Noite Estrelada. É um ícone da pintura impressionista. Comparem esse com este, que foi o último que ele pintou antes de se dar um tiro no peito. É difícil dizer que isso não tem uma relação com o estado de ânimo dele. Isso é psicodélico, isso é fortemente depressivo. Corvos num campo de trigo, no ano em que ele morreu. Mas existem pesquisas recentes, ou pelo menos razoavelmente recentes, mostrando que, de fato, a gente encontra uma relação entre criatividade e alguns transtornos mentais. Essa é uma autora americana que, antes de ser psiquiatra, estudou arte, estudou literatura, e que depois se tornou uma das líderes da psiquiatria americana. E ela fez um estudo da frequência com que aparecia alguma coisa de criatividade a mais do que o esperado e de doença mental a mais do que o esperado entre escritores e seus parentes de primeiro grau. Ela estudou 30 escritores considerados bastante criativos e 30 controles pareados, quer dizer, pessoas de mesmo sexo e idade. E também foi olhar como é que eram os seus pais e os seus filhos. E encontraram, nessas pesquisas, a Nancy Andreasen encontrou que os escritores tiveram frequência significativamente aumentada de doenças mentais, predominantemente transtornos afetivos. Transtorno afetivo é outra forma de a gente se referir a transtornos do humor, depressão, euforia, transtorno bipolar e coisas assim. Eles encontraram também uma maior frequência de transtornos afetivos e de criatividade entre os parentes de primeiro grau desses escritores. Significativamente, estatisticamente, mais pessoas criativas e mais pessoas com transtornos afetivos nos parentes de primeiro grau, o que então sugere uma mediação genética, quer dizer, criatividade artística ou soluções criativas para problemas, e depressão e transtorno bipolar sendo mais frequentes nas famílias. Porém, como isso acontecia nos parentes de primeiro grau que não tinham também doenças mentais, as análises desses resultados mostram que a inteligência e a criatividade são habilidades psíquicas que são transmitidas de forma independente. Você não precisa ter doença mental
para ter essa inteligência e criatividade, porque ela também estava frequente nos parentes de primeiro grau, mais do que nos parentes de primeiro grau dos controles não escritores criativos. Não sei se ficou claro. Confundi bastante, né? Nos escritores muito criativos e nos seus parentes de primeiro grau havia maior frequência de criatividade artística do que nos controles espanhóis. Por exemplo, transtornos afetivos, tanto pessoa que tenha só fases depressivas quanto que tenha fases de depressão e de euforia, eram mais frequentes entre os escritores do que entre os controles. E isso é uma diferença estatisticamente significativa. Alcoolismo também era uma coisa mais frequente e preocupante. Se vocês olharem as porcentagens, no entanto, de transtorno afetivo, ela é disparadamente maior, e o preocupante também é que a maior parte disso é devido a transtorno bipolar, que é uma coisa mais rara do que depressão unipolar. Nancy Andriessen também publicou esse trabalho mostrando que, em geral, os indivíduos criativos são mais produtivos quando seus sintomas estão bem controlados, quando eles estão sem depressão e quando eles estão sem euforia. Então, não é bom para a criatividade ficar doente. Esse trabalho de 1994 é na mesma linha. Aí são 59 escritoras comparadas com 59 mulheres não escritoras de mesma idade e também os parentes de primeiro grau, ou seja, irmãos, filhos das escritoras e dos controles espalhados. E as escritoras tinham taxas mais altas de transtorno do humor, abuso de drogas, ataques de pânico, ansiedade e transtornos do comportamento alimentar, como anorexia nervosa, do que os controles. Essa, outra vez, é uma nova publicação mostrando um aumento da prevalência de transtornos mentais entre escritores criativos. E a criatividade, outra vez, aparecendo mais nas famílias, ou seja, nos parentes de primeiro grau dos escritores, do que nos controles. Então, há uma relação direta entre a criatividade e a psicopatologia, mas essa relação não é simples. Os fatores ambientais, não só genéticos, como, por exemplo, viver em contato com pessoas criativas, estimula a criatividade. Esse é um quadro pouco conhecido do Van Gogh. E eu trouxe porque ele nos traz a questão do uso de substâncias por pessoas no meio das artes. Como vocês sabem, isso é uma coisa bastante frequente. Álcool e drogas são frequentemente muito utilizados por cantores, por compositores, por pessoas do meio artístico em geral, e também, tradicionalmente, pelos escritores. Existiu um clube dos usuários de haxixe em Paris, em 1860, por exemplo, 1840, por exemplo. E, obviamente, nós temos todo o movimento hippie, todo o papel do pessoal de artes na época dos anos 60, e até hoje, como vocês sabem, nós temos um conjunto musical chamado Skank, que é um conjunto de ótima qualidade musical, que tem o nome, não do gambá, que é skunk em inglês, mas de uma preparação de cannabis com alto teor da substância alucinogênica que existe na planta. Mas alguns interpretam esse quadro como um desafio do Van Gogh contra o seu próprio estado de saúde. Lembra-se, o Van Gogh morreu com 37 anos. Ele era uma pessoa bastante acabada para 37 anos. Ele usava um álcool de péssima qualidade, que pode ter gerado até o quadro de epilepsia dele. Ele se alimentava mal, ele teve múltiplas internações, ele vivia mal, e é inacreditável que ele conseguisse produzir as coisas que ele produziu com essa qualidade de vida e de saúde ruim. E isso aparece nesse trabalho que eu estava mencionando para vocês, das 59 escritoras
e os controles. Aqui, como alcoolismo e o uso de drogas, também estatisticamente significativo, maior entre os escritores do que entre os controles. Isso é preocupante, porque de 2002 para cá, nós tivemos que mudar de atitude em relação ao uso de algumas substâncias que são muito usadas pelos artistas. Especificamente, nós tivemos que mudar, nós médicos, tivemos que mudar de atitude em relação ao uso de cannabis, ou cannabis. Maconha, haxixe, skunk. Porque até 2002 a gente não sabia com certeza qual era o papel da maconha. De 2002 para cá, a gente tem repetidas publicações em diferentes países, com segmentos de número grande de pessoas por muito tempo. Por exemplo, esse aqui é um estudo de 50 mil indivíduos, desde o momento que eles fizeram alistamento militar, e esse estudo continua. Já tem um segmento agora de 30 e poucos anos. Eles são, cada 5 anos, avaliados, e eles têm lá na Suécia toda a documentação da saúde dessas pessoas. E os indivíduos que, aos 18 anos, quando se alistaram, fumavam maconha uma vez por semana, têm um risco 2 vezes maior do que os outros que não fumavam maconha, de ter uma psicose grave ao longo da sua vida. Uma psicose grave como esquizofrenia, por exemplo, que é uma doença grave. E taxas, assim, com risco relativo aumentado para psicoses graves, são encontradas em estudos na Alemanha, na Nova Zelândia, em Israel, na Holanda, em todos os lugares que se foi feito um segmento. Em particular, esse estudo na Nova Zelândia, em Dunedin, a linha está no lugar errado, a linha devia estar aqui embaixo. Esse estudo em Dunedin, no sul da Nova Zelândia, é interessante porque eles seguiram 1.253 crianças durante bastante tempo. Hoje já bem mais do que os 15 anos de idade. Essa cidadezinha aqui no sul da Nova Zelândia começa com 1.200 crianças que foram acompanhadas desde a infância e se obteve informações do uso de cannabis aos 15 e aos 18 anos de idade. E os sintomas psiquiátricos foram avaliados em 96% dessa amostra inicial, quando eles tinham 26 anos. E o risco, se elas usavam maconha antes dos 15 anos, ou aos 15 anos, era 4 vezes maior de ter um diagnóstico de psicose esquizofreniforme aos 26. Então, isso leva a uma necessária mudança de atitude por parte dos responsáveis pela saúde pública em relação ao que era quando eu tinha 18 ou 26 anos de idade, em que a gente considerava que maconha era uma droga menos perigosa do que o cigarro e do que o álcool. Quando as pessoas fumavam maconha aos 18 anos, esse risco ainda assim era 1,5 vezes maior do que os que não usavam maconha aos 18 anos. Como eu disse, essas psicoses são formas graves de alteração psiquiátrica. Então, se a gente encontra esse tipo de alteração, a gente tem que dizer para os nossos conhecidos que estão começando a sua carreira artística que eles vão ter que tomar uma atitude ecológica em relação ao seu próprio cérebro e vão ter que deixar de acompanhar os mais velhos, artistas, músicos, compositores, seus ídolos, os Beatles e quem mais eles quiserem. Eles vão ter que deixar para acompanhar esse pessoal quando eles tiverem mais de 21 anos. Que aí o risco talvez seja de outras coisas, mas não pelo menos de uma psicose grave como essa que aparece. Que a criatividade e a doença mental não são necessariamente ligadas é dito pelos próprios artistas. Esse poeta e escritor diz que o verdadeiro poeta sonha acordado. Ele não é possuído pelo seu tema, mas o domina. Ele tinha depressões graves e ele não precisava nada das depressões graves que ele tinha para poder criar. Este outro dizia, eu não creio que a depressão seja uma visita dos anjos, mas sim uma poeira no sangue. Essa visão do artista depressivo, sofrendo e depois escrevendo maravilhas, não é bem
o que esses escritores e poetas e vários outros consideram desejado. Aliás, os psicólogos como William James e os psiquiatras como Kraepelin do fim do século XIX também já diziam isso, que o trabalho artístico e criativo requer concentração, disciplina, equilíbrio emocional e, portanto, a doença mental não faz bem para a sua produção artística e criatividade. E essa frase do Gandhi, ela vem porque é impressionante como, de fato, uma pessoa como Van Gogh conseguiu fazer do seu sofrimento, da sua vida, uma obra de arte. E eu acho que isso é emblemático nesse quadro, em que ele tem... Essa é uma fotografia recente, em 1935, do asilo de São Paulo de Mausóleo, onde ele esteve internado, e que ele pintou dessa forma. Esse é o Instituto de Psiquiatria, lá do Hospital das Clínicas, onde eu trabalho, que... Desculpem esses... Esse é o Instituto de Psiquiatria, que é a Avenida Rebouças. Ele é de 1952, e quando eu fiz residência lá, era muito difícil a gente dormir, porque eram corredores enormes, a gente ficava com medo. Eu fico imaginando como é que os pacientes se sentiam de ficar internados lá. Esse instituto foi transformado, e agora ele ficou assim. A mensagem é... a gente tem que usar de alguma forma a criatividade para aliviar o sofrimento das pessoas com transtornos mentais. Uma das coisas que a gente pode fazer para ajudar a diminuir a frequência com que essas pessoas têm esses transtornos mentais é dar o máximo de informação confiável. Existe uma enorme desinformação da sociedade na relação de criatividade e transtornos mentais. Transtornos mentais não são necessários, não ajudam, na verdade atrapalham, e tem algumas coisas que a gente pode fazer para preveni-los. Infelizmente, no meio artístico, os riscos que os muito jovens correm com o uso de maconha são grandes, e que os não tão muito jovens correm com outras substâncias também são apreciáveis. Como é que a gente faz para passar essa informação para a sociedade num momento em que existem passeatas a favor da liberação de drogas, que existe ainda uma atitude da sociedade como se tudo o que aconteceu desde o movimento hippie não tivesse já sido comprovadamente nocivo para a sociedade da população? É um problema que o pessoal de saúde pública está enfrentando com grande dificuldade. Para vocês terem uma ideia, nenhuma das publicações da Organização Mundial da Saúde de alerta sobre os problemas de saúde ainda abordou essas informações que nos últimos 7 anos são muito consistentes e repetidas no mundo inteiro na questão do uso de substâncias por pessoas muito jovens. Então, eu agradeço a oportunidade de poder dizer para vocês, sim, existe uma associação entre criatividade artística e alguns transtornos mentais, mas não é por causa do transtorno mental que essas pessoas são criativas. Aparentemente, quando a nossa espécie se desenvolveu e a nossa córtex se tornou tão mais sofisticada do que nos nossos ancestrais animais, com isso veio uma fragilidade e veio, junto com a nossa criatividade, uma predisposição para transtornos, quase como se a gente tivesse um equipamento tão sofisticado que, se a gente não fizesse uma manutenção adequada, ou se a gente expusesse às circunstâncias de vida difíceis, ou muito difíceis, ou por alimentação, ou por estresse, ou por privação de sono, ou por uso de substâncias, ou por casamentos entre pessoas com temperamentos parecidos e disfuncionais, ou seja, pelo que for, ou pelo tipo de alimentação, ou pelo tipo de poluentes, ou por uso de substâncias, ou por tantas outras coisas, por vírus e por tantas outras coisas, essa máquina sofisticadíssima, que é o nosso cérebro, ficou vulnerável, e que aí essa associação entre quanto mais sofisticado, mais criativo, mais fascinante nos nossos líderes, etc., também mais vulnerável se a gente não respeita. Então, a mensagem é muito importante que a gente desenvolva uma atitude ecológica. Nós temos o equivalente a uma Ferrari. Agora, a Ferrari não é um bom nome. Nós temos um Fórmula 1 muito sofisticado, o combustível tem que ser adequado, a regulagem tem que ser boa, não pode andar no barro,
não dá para tratar mal. Nós temos que desenvolver uma atitude respeitosa, e eu não sei como que a gente vai poder passar isso para as crianças. Porque depois dos 12 anos, as pessoas não acreditam mais nos adultos. E a grande dificuldade é como fazer com que as nossas crianças desenvolvam em relação a si próprias, ao seu organismo, ao seu cérebro, à sua mente, ao do próximo, a mesma atitude que elas conseguiram desenvolver em relação à natureza, às baleias, aos passarinhos. No meu tempo a gente matava passarinho com espingardinha ou com estilingue. Se eu fizer isso na frente dos meus filhos, isso não vai pegar muito bem. A gente respeita os recifes de coral. Nosso cérebro tem uma situação muito parecida, em que ele é perfundido por nutrientes e que ele é muito afetado por substâncias tóxicas com perda de tecido. Loucura não faz bem para a saúde. As pessoas que ficam psicóticas perdem células. As pessoas que ficam em depressão perdem células. As pessoas que estão em pânico perdem células. Corticóide aumentado não faz bem. Como é que a gente faz para que as crianças possam ficar imunizadas contra essa cultura que faz com que hoje a gente se trate tão mal? Obrigado. Muito obrigado pela palestra. Bom, a gente abre então uma sessão de perguntas, comentários. Parece que sua mensagem mais positiva é que, como a produção dos artistas é de alta qualidade, quando ele está bem controlado, então essa fase depressiva não tem correlação direta com a produtividade. Bom, eu acho difícil acreditar nisso aí, porque como é que a gente sabe que a vida pregressa, em que ele está afundado e tudo mais, o que isso vai gerar? E será que isso não é um processo necessário para depois eclodir alguma coisa diferente? Se ele não tivesse passado por essa fase negativa, quem sabe ele não teria aquela potência de sair de lá e produzir tudo aquilo lá. Essa sempre foi a nossa interpretação. Até que a gente começa a ver pessoas como Shakespeare, por exemplo. Não tem nada de história, nem de depressão, nem de nada na área de psiquiatria. E aí a gente começa a procurar e ver que, apesar da frequência de transtornos do humor em pessoas criativas, a grande maioria das pessoas criativas, dos nossos grandes líderes, dos nossos líderes políticos, militares, religiosos, artistas, poetas, escritores, músicos, grandes cientistas, grandes filósofos, a grande maioria não tem nada disso. A outra coisa que a gente tem mais recentemente são as informações de que, durante as fases, essas pessoas não produziram bem e sofreram muito. A outra coisa que a gente tem é que existe uma abreviação da vida das pessoas que têm esses transtornos. E a outra coisa que a gente tem agora, mais recentemente, são as informações de que existe diminuição de volume de córtex cerebral nas pessoas durante essas fases. Então, não tratar o Van Gogh para não atrapalhar a criatividade seria um crime. Principalmente quando a gente tem formas de fazer isso sem afetar a qualidade da sua produção. Por outro lado, ficar nas fases psicóticas, hoje está demonstrado por vários métodos que dá alterações cognitivas. Se a pessoa não consegue raciocinar direito, ela também não consegue produzir direito. A qualidade vai caindo. Então, é difícil porque nós sempre pensamos que essas coisas abririam as portas da percepção. Não que o sofrimento não abra portas para outras realidades. Agora, se puder ficar com sofrimento sem doença, e aí tem uma diferença importante, que é, uma coisa é sofrimento psíquico, outra coisa é doença mental. As pessoas confundem hoje. Eles tentaram fazer sinônimo e falar das pessoas com sofrimento psíquico. Não, as pessoas com sofrimento psíquico são as pessoas sensíveis. Quem não tiver sofrimento psíquico deve ter algum problema. É difícil, nesse mundo, você não passar por sofrimentos psíquicos. E, em geral, você aprende com esse sofrimento.
Eu certamente acho que todas as vezes que eu fiquei doente, alguma coisa me acrescentou, no mínimo, para perceber quais são os limites. Outras vezes para revalorizar coisas. Então, a pessoa que sai de uma depressão, se ela for uma doença depressiva, ela, em geral, sai contando que ela se sente melhor. Melhor na relação com o mundo, na relação com valores, no reordenamento das suas prioridades, nas suas relações interpessoais, nas suas mudanças de vida, nas suas descobertas existenciais. Mas isso não quer dizer que elas saem com mais criatividade artística. Parece que essas coisas são independentes. Professor, você falou no quadro referente às estrelas, você usou o termo psicodélico. Infelizmente, acho que esse termo já caiu no jargão popular, acho que fugiu um pouco do tema. Não sei se você poderia explicar o sentido dessa frase e talvez explicar também por que você usou esse termo naquele quadro também, as características dele. Talvez porque eu seja da primeira metade do século passado e eu nasci 2 anos antes do Aldous Huxley, eu nasci 2 anos antes de ter sido descoberto o efeito do LSD. E o termo psicodélico aparece com drogas como LSD, como mescalina, que tem a ver com as portas da percepção e os Aldous Huxley da vida. E em farmacologia a gente usava psicodélico para essas alterações tão fantásticas de percepção visual em geral que as pessoas relatavam. Olhando os quadros que as pessoas pintavam, depois de passar por experiências com essas drogas, eles têm semelhança com a Noite Estrelada do Van Gogh. O que é que fez o Van Gogh perceber aquele céu estrelado daquela forma? Eu não acho que foi o efeito de drogas. Mas a coisa mais parecida com aquilo seria a Lucy in the Sky with Diamonds, que é o LSD, na verdade. Mas talvez eu esteja enganado. O senhor mostrou essas estatísticas relacionando o aumento da probabilidade, digamos assim, do cara desenvolver um distúrbio psicótico tendo usado alguma substância relacionada a cannabis até desde os 15 ou dos 18. Tem algum estudo parecido, sistemático, assim, com uma boa estatística relacionada a outras drogas, como bebida, álcool, cigarro, alguma coisa assim? Não tem. Que eu saiba, não com álcool e cigarro, mas com crack, com tolueno, com cola, com cocaína, com anfetaminas. Todas elas são capazes de induzir estados psicóticos. Mas um estudo mostrando uma relação disso com essas substâncias, nesses estudos não aparece, mas a frequência do uso é muito menor, então você não tem poder estatístico para poder chegar a uma conclusão desse tipo. Você tem com administração endovenosa, por exemplo, de anfetamínicos, você tem uma psicose paranoide que desaparece quando passa o efeito. Você tem uma psicose paranoide com o ingrediente principal da maconha, que é o tetrahidrocannabinol. Você também tem uma psicose que desaparece com a passagem do efeito. O que a gente tem aqui, no entanto, é um uso semanal, continuado, e LSD não se usa toda semana. Anfetamina em dose alta não tem um estudo mostrando que cause um quadro desses. A gente não tem estudos com crack ainda para dizer isso. Álcool, no entanto, é uma coisa usada desde o Noé. E álcool dá uma psicose alcoólica, mas é lesional. Não é um quadro parecido com esquizofrenia. E tabaco não dá psicose. Tabaco mata de outras formas. Boa noite. Eu queria saber, assim, é muito interessante relacionar a criatividade e a doença mental. Eu passei por esses tempos, um familiar meu entrou numa depressão profunda e eu nunca tinha visto, eu achava até que era um pouco de balela, sei lá. Mas é incrível como uma pessoa muda e tudo mais, tá em recuperação, graças a Deus está melhorando bastante. Mas esse relacionamento entre a criatividade e a doença mental, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como as pessoas encaram isso e como
na maneira como a gente é acostumado a viver, essa ideia de lucro, beleza, todas essas coisas, como é que tudo isso envolve uma pessoa que já é propensa a ter uma doença mental e o quanto isso aumenta a doença mental dela e diminui a capacidade criativa dela, ou diminui não a capacidade criativa, mas a capacidade de externar todas as coisas que ela tem de criatividade dentro de si. Na fase depressiva, então, a gente usa a palavra depressão de uma forma muito ampla. Você pode falar, estou deprimido porque meu time perdeu o campeonato. Estou deprimido porque não passei no vestibular. Estou deprimido porque minha namorada foi embora. Estou deprimido porque minha mulher morreu. Mas aí não é depressão. Aí é tristeza, é luto. Até o Freud distinguia muito bem o que era luto do que ele chamava de melancolia, que corresponde mais ao que a gente chama de depressão. Pelo que você falou, essa pessoa que está sob depressão deve ter tido uma depressão-doença mesmo. Porque quando você tem uma depressão-doença, diferente do luto ou diferente da tristeza, é como se você tivesse perdido eficiência, de capacidade de lidar com as coisas. Você perde eficiência no sono, no apetite, na sua saúde em geral, na sua capacidade de se concentrar, na sua capacidade de tomar decisão, na sua capacidade de achar graça nas coisas. Às vezes você perde o paladar da comida, às vezes você perde o interesse em tudo que antigamente te dava interesse, às vezes você perde a capacidade de interação social, certamente você perde a capacidade de trabalhar. E isso é bem documentado, tanto que essa é a segunda principal causa de sobrecarga econômica no mundo, segundo o Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, quando isso começa a preocupar os banqueiros e a preocupar o Banco Mundial, é sinal de que deve ser importante mesmo o prejuízo causado por essas coisas. Obviamente, como você viu naquela musicografia do Schumann, aquilo impede a criação. Na época que não existia tratamento, esses quadros, eles ficavam presentes durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, mais de 2 anos. E o bom é que eles voltavam depois ao normal. É uma coisa que, em geral, a pessoa entrava nesse quadro e voltava ao normal. A gente só tem tratamento para isso de 1938 para cá. Então, 1938, para uma coisa que é documentada desde a Bíblia, é muito pouco tempo. Então, a gente sabe como é que é a evolução natural. Nesses estados, é impossível que ele exerça plenamente qualquer coisa. Por outro lado, a sensibilidade das pessoas não é o que causa esses estados. Aquela história de que o sujeito ficou deprimido porque ele é muito sensível, porque ele é capaz de empatizar com o sofrimento dos outros, porque ele se deixa afetar pelo sofrimento dos outros. Ele tem tanta compaixão que isso acaba levando à depressão, ou levar a qualquer outra doença mental. Não é assim. Não existe nenhuma evidência de que seja assim. Quer dizer, você pode ser sensível e vulnerável para a depressão. Ou você pode ser tremendamente insensível e também ter uma depressão. Ou você pode ser muito sensível e não ter depressão. Não existe uma correlação entre essas coisas. Eu não sei se foi esse o espírito da pergunta que você fez. Não sei se seria tão dentro do escopo da sua apresentação, mas a relação que a gente tem da maneira como a nossa sociedade é educada a viver, se isso aumenta a possibilidade de uma depressão, acho que, bom, essa é a minha principal dúvida. Se eu tivesse que olhar a depressão doença mais clássica, que a gente conhece desde a Bíblia, ela aparece no mundo inteiro com pequenas variações de apresentação de sintomatologia. Por exemplo, tem estudos mostrando que na África as pessoas se queixam mais, por pressão cultural provavelmente, de dores físicas do que do sentimento de tristeza e depressão. Em alguns outros países as pessoas se queixam de angústia, as pessoas se queixam de tristeza, as pessoas acham que a vida não vale a pena. Mas se você olhar historicamente, isso aparece em todas as culturas estudadas, em todas as partes do mundo, em todas as épocas. E é muito pouco provável que essas pessoas tivessem em comum qualquer coisa a não ser o fato de serem da mesma espécie. O senhor falou algumas vezes sobre transtorno bipolar. Queria que você explicasse um pouco. O que é isso? O que é o transtorno bipolar?
Quando a gente não encontra um nome, a gente só descreve como é que ela se apresenta, né? Não quer dizer nada, porque a gente chama de bipolar porque o quadro mais típico, as pessoas passam bem, normais, e num determinado momento da vida eles podem entrar em depressão, que entram para um polo negativo, depois voltam ou diretamente para o normal, ou voltam desse estado para um estado de euforia, que seria o polo oposto. E aí, antigamente, isso era chamado de psicose maníaco-depressiva, porque mania queria dizer quando estava acelerado, parecendo que tinha ficado louco, e deprimido, quando estava triste. Hoje a gente sabe que existem transições, que existem estados intermediários entre esses quadros, existem pessoas que têm predominantemente que tem exclusivamente só fases de euforia sem nunca ter depressão. A gente tem o que a gente chama de mania unipolar. Mas isso tudo é considerado parte de uma mesma vulnerabilidade, que vai desde as formas mais graves, em que as pessoas que entravam nesses estados de euforia ficavam tão elétricas, tão aceleradas, tão confusas, tão desorganizadas, que podiam ter aumento de risco de vida até por alteração cardíaca, ter um infarto de tanta exagero de atividade, quanto um estado de depressão gravíssimo a ponto de não sair da cama, não se alimentar e acabar ficando o que a gente chama de estupor depressivo, até formas muito leves, onde as pessoas têm apenas uma variação de temperamento, mais para cima, mais para baixo, mais acelerado ou mais inibido, mais flutuando entre alegria, disposição, produção e tristeza, apatia, desinteresse. O problema todo é em que momento a gente chama isso de doença. Se você começar a chamar de transtorno bipolar só porque de vez em quando a pessoa está mais animada e de vez em quando está menos animada, boa parte dos corintianos vai ser chamado de portador de transtorno bipolar. É importante não perder a noção de que nós estamos falando de alguma coisa conhecida desde 5.000 anos atrás, pelo menos. Isso está historicamente documentado no Velho Testamento. Então, isso deve ser uma condição anormal, facilmente identificável e a gente não pode generalizar demais, senão a gente perde o conceito de doença. Se for só uma característica presente na população, isso não deve ser desvantajoso. Ao contrário, a gente deve muito a pessoas que tinham provavelmente predisposição para isso, que de vez em quando ficavam doentes, mas de vez em quando aparecia só esse temperamento. Churchill parece ser um desses exemplos. A minha pergunta seria mais ou menos isso, em relação a isso. Por exemplo, às vezes nós não percebemos o que acontece conosco, ou a gente percebe certas variações de humor nos nossos colegas, enfim, companheiros. E eu gostaria de saber quando que é necessário, qual que é o limiar para a gente começar a se preocupar, enfim, às vezes a gente não percebe. Quando traz prejuízo. Quando interfere significativamente com a forma da pessoa se colocar no mundo, ou quando atrapalha o desempenho, ou quando produz sofrimento. Você percebe nesses quadros, e em geral em medicina, em que momento uma dor de cabeça passa a ser preocupante, não é? Todo mundo tem um pouco de dor de cabeça. Chega um certo momento que você vai no pronto-socorro. Passou da sua capacidade de tolerar aquilo, a frequência se tornou maior. Tal. Neste caso aqui, se você tem uma tristeza que começa a interferir com a sua capacidade de aprendizado, começa a interferir com a sua capacidade de trabalho, começa a interferir com a sua capacidade de ter prazer nas coisas, começa a vir ideias muito pessimistas em relação ao futuro e desproporcionais com as circunstâncias, essa é uma primeira coisa que leva a pensar em buscar uma ajuda. Pode ser um problema psicológico, pode ser um problema situacional. Aí é uma questão de avaliar se existe um desencadeante, e isso às vezes com um pouco de ajuda de um profissional de saúde qualquer, não precisa ser um psiquiatra, você pode perceber. Quando é um transtorno bipolar, daí o que você tem é uma mudança consistente do padrão habitual de conduta. Aí é claro, quer dizer, eu, em vez de estar aqui conversando com você, eu começo a fazer
coisas inapropriadas. Eu saio daqui e começo a me comportar de uma forma diferente do meu padrão habitual. Eu começo a gastar de uma forma desproporcional ao meu padrão habitual. Não importa se eu sou milionário ou se eu sou mendigo. Se eu começo a gastar de forma desproporcional, tanto para um lado quanto para o outro, isso é fora do meu padrão. O que as famílias percebem mudou o sono, mudou a forma de reagir, mudou a resposta emocional, mudou os interesses, mudou as companhias, mudou o hábito alimentar, mudou o hábito de sono, mudou o interesse pelas roupas que usa, do jeito que usa, a maquiagem, no caso das meninas, de uma forma muito inesperada. Vale a pena verificar se não está acontecendo alguma coisa. Eu queria saber se a ocorrência da doença mental no ser humano é devido ao córtex bem desenvolvido ou algum fator externo, ou os dois. Provavelmente os dois, né? Porque não é só o córtex, mas o sistema nervoso que foi suficientemente desenvolvido para poder aparecer esse tipo de coisa, né? Se você olhar, por exemplo, depressão, você encontra depressão em alguns animais, ou pelo menos o correspondente ao que a gente chama de depressão em alguns animais, e alguns desses animais até melhoram com as drogas que a gente chama de antidepressivos, por exemplo, né? É mais difícil você ver comportamento maníaco em animais, mas você encontra, por exemplo, comportamento obsessivo em animais. O que a gente chama de obsessivo, ou equivalente. Você não pode dizer que um animal está ansioso, por exemplo, porque esse é um conceito muito subjetivo. Então, se ele não te disser que ele está ansioso, você não sabe o que ele está sentindo. Na verdade, se você não me disser que você está ansioso, eu não vou saber interpretar o que você está sentindo, porque a sua resposta externa vai ser semelhante a várias outras coisas. Você vai ficar pálido, você vai ficar trêmulo, você vai ficar vermelho, você vai ficar salivando, vai ficar com a boca seca, a sua pupila vai mudar. Eu não vou saber se é medo, se é ansiedade, o que é. Então, quando a gente vai para coisas muito mais sofisticadas, como as respostas emocionais identificadas nos homens e também nos animais, e o Darwin descreveu uma série delas, que você pode ver como são interessantes, você tende a achar que as doenças mentais, como a gente chama hoje, sejam uma coisa mais específicas da espécie humana. Ora, o que diferencia principalmente a espécie humana de outras espécies? É o sistema nervoso, que se tornou mais sofisticado. Se existem psicoses em animais, existem modelos em que você induz alterações de comportamento que a gente interpreta como tais, porque são produzidos por substâncias que também alteram os nossos comportamentos. Mas dificilmente eles vão ser equivalentes a, por exemplo, esquizofrenia ou transtorno bipolar. E aí, até onde a gente sabe, esses quadros psicóticos trazem prejuízos também para o número de células no córtex cerebral. Então, a gente não acha que tudo isso parte necessariamente do córtex. Ele pode partir de outras partes do sistema nervoso, mas certamente deve partir da interação do sistema nervoso com todo o metabolismo do corpo, com todas as substâncias que andam pelo corpo, ou por substâncias do ambiente. Que substâncias do ambiente? Bom, a coisa mais fácil para você mostrar que o ambiente muda as coisas é o LSD, que numa dose de picogramas te dá alterações de percepção durante muito tempo, horas, às vezes. Então, certamente nós temos... por exemplo, você tem mais receptor de cannabis no cérebro, você tem receptor chamado canabinoide, CB1, por exemplo, em maior quantidade do que você tem para outras coisas que hoje estão muito na moda a gente falar, como serotonina ou noradrenalina. Você tem muito receptor para essas coisas e você tem substâncias que se ligam a essas coisas dentro do próprio organismo. Então, na medida que você começa a ingerir substâncias que interferem com esses sistemas, você está interferindo com o funcionamento de alguma coisa muito sofisticada. Não sei se você tem ideia de que a gente tem mais de 100 bilhões de células se comunicando dentro do nosso cérebro. É uma coisa tão complicada, tão sofisticada, que se você quiser hoje usar os computadores mais sofisticados, você consegue fazer um modelinho assim de 2 milímetros cúbicos de córtex. Você não tem capacidade de processamento nos seus modelos muito sofisticados, mesmo com os métodos mais modernos de
avançadas de computação. Então, nós estamos falando de alguma coisa tão complicada, tão sofisticada, que, de fato, a explicação de por que a gente tem isso vai demorar bastante. O que a gente vê são as consequências disso. E isso que me preocupa hoje, nós estamos falando de saúde pública, o que me preocupa é que São Paulo tem 15 mil pessoas morando na rua há mais de um ano sem atendimento. Uma parte dessa população dorme em abrigos. Mais ou menos uns 5 mil não tem abrigo se eles quiserem dormir. Se a gente tiver a mesma taxa encontrada em outras cidades, onde isso foi estudado, nós temos 10% da população nas ruas com psicose. E elas estão perdendo célula, elas estão perdendo córtex. Hoje tem um monte de pesquisa mostrando isso. Então, quanto mais tempo o sujeito fica assim, desatendido, desassistido, mais você tem dificuldade que ele volte totalmente ao que ele era antes de começar a ficar doente. Então, tem um fator ambiental do que ele bebe, do que ele come, do que ele usa de droga, do que ele faz, onde é que ele dorme, do qual é o trauma, quanto que ele toma de pancada na cabeça, essas coisas todas. Mas tem o fato de que ele tem um sistema nervoso mais vulnerável, porque, afinal, os animais ou os nossos antepassados podiam viver e sobreviver em condições tão adversas que a gente continuou evoluindo até chegar onde a gente chegou. O que mudou, de fato, foi o quanto a gente casou com a mesma pessoa, parecida com a nossa predisposição, talvez. Como é que você escolhe parceiro? Você escolhe pessoas que talvez tenham mais tolerância ao seu jeito de ser, e isso pode aumentar o risco de que você transmita geneticamente essas características. Quanto que a gente mudou os hábitos, quanto que a gente passou a alterar tanto as nossas condições de vida no ambiente que ultrapassou nossa capacidade de adaptação. Então, essa interação é permanente entre nós temos um sistema sofisticado e nós estamos agredindo constantemente esse sistema de várias formas. Daí a atitude ecológica. Professor, eu não sei se a minha informação está correta, mas pelo que eu sei, o número de suicídios ou tentativas de suicídios é geralmente maior em países ricos, em mais desenvolvidos. Eu não sei se isso... É mais documentado. É mais documentado. Aqui porque a minha pergunta seria essa: qual seria a ligação entre uma sociedade mais apropriada, assim, e a depressão? A gente tem informações de diversos países, inclusive países menos desenvolvidos, que existe um risco maior de suicídio em quadros de alteração de humor e em psicoses, de uma forma geral. Principalmente entre os jovens, isso é um fator importante nas taxas de suicídio. Agora, com relação a você ter mais suicídio em países ricos, uma das coisas que atrapalha muito é que quanto mais rico o povo, mais ele documenta as coisas. Então, você vai para a Escandinávia, você sabe tudo o que acontece com as pessoas do momento que ela foi concebida, porque você fez o pré-natal, até o dia que ela morrer. E aqui, durante muito tempo, a gente simplesmente não dava um atestado como suicídio se a gente chegava num determinado lugar, porque afetivamente é uma coisa complicada. Você chegar na casa de alguém e falar, meu primo se suicidou. De repente o médico vai lá e dá um atestado, teve morte súbita ou qualquer coisa assim. Então, você não tem estatísticas, você não tinha estatísticas tão confiáveis e hoje você tem estatísticas melhores, mas não tão confiáveis. À medida que você vai melhorando as estatísticas, isso varia um pouco conforme a cultura, conforme o país, mais do que conforme o nível aquisitivo das pessoas. E aí tem as questões dos suicídios culturalmente mais aceitos por determinadas culturas, né, por determinadas populações, e outros mais reprimidos por outras populações. Mas há, sim, um aumento do risco de vida, não só por suicídio, mas há um aumento do risco de vida por suicídio em transtornos do humor e em psicose. Boa noite. Aproveitando a citação do William James, gostaria de retomar alguma coisa que com a qual ele trabalhou, sobretudo na obra Variedades da Experiência Religiosa, em que ele faz um paralelo bastante interessante entre o louco, o místico e também o gênio.
indicando que essas 3 categorias, de alguma forma, compartilhariam de experiências cognitivas semelhantes, indicando, inclusive, que cada uma dessas categorias também compartilharia uma mesma dimensão de realidade. A diferença estaria, talvez, no ajuste que cada uma delas faria à realidade como nós a conhecemos, né? Mais uma questão de ajuste ou de como ele trabalha isso. O místico religioso, sem dúvida alguma, ele traz toda uma estrutura cultural que eu acho que possibilita esse ajuste, essa adaptação e até uma utilidade à sua experiência, o que o louco já não consegue. A minha pergunta seria, o que o senhor acha dessa hipótese em relação ao que o senhor mencionou de artistas que são acometidos por quadros de transtorno mental, quadros psicóticos, e aqueles que não são? Seria possível que eles estariam compartilhando desse mesmo, vamos dizer, desse mesmo âmbito de percepção ou de cognição, sendo que alguns conseguem trabalhar e ajustar-se melhor a eles, outros não? Talvez seria uma explicação. Eu teria que ser muito mais competente na área para poder lhe dar uma resposta mais adequada do que a sua própria colocação. Eu acho que possível faz sentido. Agora, de fato, a diferença é que, conforme a doença, há um prejuízo, há uma sequela. Antigamente a gente pensava que essas doenças eram só funcionais e que as pessoas voltando ao normal, elas voltavam plenamente ao que elas eram nas doenças funcionais. Hoje a gente sabe que não é assim. E as doenças, quanto mais prolongadas e mais intensas, aparentemente as consequências são maiores, até por causa da resposta ao estresse ser prejudicial. Mas já o gênio e o místico, a única coisa que a gente sabe, além das coisas todas, é a frequência com que os gênios têm descendentes com problemas psiquiátricos, que é uma coisa que, outra vez, deixa a gente bastante surpreso, né? Com relação falando em relação à cultura, uma citaçãozinha de James que eu acho bastante interessante. Ele diz o seguinte, que a diferença entre o louco e o gênio é que para o gênio a sociedade encontrou utilidade. Querendo indicar o seguinte, que existe um fator social também de aceitação ou não de certas experiências. O que o senhor acha Quem sou eu para comentar William James? Uhum. nem pensaria. Eu só lembro que o que o James tinha à disposição dele sobre o conhecimento sobre a loucura é diferente do que a gente tem hoje. Totalmente. Século XIX é outra realidade, sem dúvida alguma. Obrigado. E com relação aos cientistas, aos políticos, aos esportistas, são todos anjinhos. Só os artistas que... Eu não falei que os artistas não são anjinhos. Brincando. Não, é que, de fato, a gente escolheu... Só para terminar. Conflito e criatividade, independente de depressão. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre conflito e criatividade, não só em questão artística, mas também científica. Obrigado. Com relação aos os jogadores de futebol, aos políticos, aos líderes militares, aos cientistas, eles estão entre os que o Aristóteles já observava como filósofos, né? Os jogadores de futebol não, mas os cientistas. Parece que as pessoas que estão em posições de destaque têm uma associação mesmo com o aumento de carga de transtornos psiquiátricos. E isso, apenas falar dos artistas é mais fácil, porque isso fica graficamente ou auditivamente representados nas músicas e nas pinturas e nas poesias e tal, né? Mas certamente, eu não quero entrar muito nos religiosos, mas alguns líderes religiosos têm claramente uma história, uma biografia bem compatível com terem tido quadros psiquiátricos importantes. Certamente,
alguns líderes políticos, começar pelo primeiro rei de Israel. Tem uma história, o rei Saul tem uma história descrita no Velho Testamento como uma coisa que era cíclica, periódica, com ataques violentíssimos, inclusive em relação a Davi. Num quadro feroz. Eu não quero entrar em detalhes, porque afinal ele foi um grande rei. Mas a gente tem outros grandes líderes mais contemporâneos que também tinham isso. Então, de fato, não são só os artistas. Com relação a conflito e criatividade, de uma forma bem genérica, se não há conflito, a dificuldade da criança desenvolver soluções originais é muito menor. Tanto que uma das coisas que ajuda o desenvolvimento do cérebro é justamente ter que lidar com problemas o tempo todo. Então, eu acho que o nosso agradecimento maior ao conflito, em todos os sentidos, é que se nós não tivéssemos os conflitos, por mais lamentáveis que eles fossem, nós provavelmente não saberíamos nos defender do próximo asteroide grande que vai cair aqui um dia. E nós vamos ser salvos justamente por causa da nossa capacidade de encontrar soluções criativas para lidar com conflitos, inclusive de forma muito destrutiva. E eu acho que se a gente não tivesse toda a nossa agressividade e toda a nossa forma criativa de exercer o mal, a gente não conseguiria lançar um foguete para desviar um asteroide da órbita, ou explodir um asteroide que tivesse que ser explodido. E acabaria outra vez a vida como acabou 70 milhões de anos atrás. Então, eu não tenho medo do conflito nem da nossa agressividade, eu acredito muito na nossa criatividade, eu espero que a gente use para o bem, no entanto. Não sei se é verdade, mas a gente lê muito em comunidades indígenas, tanto na América do Norte como aqui, que eles são muito deslocados, perdem cultura e tudo mais, os números de suicídios são grandes. Também a gente lê que, como o senhor parece que mencionou, que os banqueiros estão preocupados, que o número de depressões, de pessoas com depressões tem aumentado, né, na nossa sociedade. E, bom, então, será que tem essa pressão do meio e tudo mais que aumenta isso aí? E então nosso futuro aqui mais ou menos fica cada vez mais difícil, né? Porque, e se isso for verdade, tem-se alguma maneira de quais são os fatores mais preponderantes e o que a gente devia fazer? Então, um livro que discute bastante isso, de um autor chamado Fuller Torrey. Ele é um psiquiatra que, junto com uma outra autora que o nome me escapa agora, andou vendo qual era a taxa de doenças mentais graves em 5 países de 1750 para cá. E as estatísticas que ele encontrou, que ele considera confiáveis, mas que eu não conheço nenhum outro estudo que confirme ou invalide as conclusões dele, é que houve, por 100 mil habitantes, um aumento de 9 vezes na taxa de doenças mentais graves em 150 anos. E o livro dele, em função disso, se chama The Invisible Plague, a peste invisível. É como se a gente estivesse numa epidemia não diagnosticada de doenças mentais. E aí, metade do livro é discutindo quais são os fatores que podem ter contribuído para isso. E aí vai desde os fatores alimentares, do estresse social, das mudanças de hábitos de sono, dos conflitos, das exposições à agressão, a trauma de crânio, a alimentação, a uso de substâncias, a questão da genética e todas essas coisas. Curiosamente, ele não fala da maconha. E aí eu perguntei para ele, escuta, você não viu os trabalhos de 2002 para cá mostrando esse negócio? Ele falou, eu fiz minha formação psiquiátrica na Califórnia. Então, todos esses fatores têm que ser estudados para ver o que está acontecendo. De fato, é desproporcional. Se isso for verdade, é desproporcional. Aí tem os vírus, tem teorias virais. Por exemplo, tem uma história que me assusta bastante, que tem alguns estudos feitos na Islândia, e eu acho que em um outro país da Europa, mostrando que
quando eles tiveram uma gripe muito forte, as mulheres que tiveram essa gripe têm os anticorpos para esses vírus, no primeiro trimestre da gravidez, tiveram maior taxa de esquizofrenia nos descendentes do que o esperado. Então, tem essas hipóteses virais, tem outras possibilidades que a gente ainda está engatinhando, mas qual é a esperança? A esperança é que hoje a gente tem tratamentos que não curam, mas controlam. E que os investimentos que estão sendo feitos agora estão sendo dirigidos, ou vão ser dirigidos de uma forma mais inteligente. Quer dizer, hoje a gente conhece, graças às possibilidades de cruzamento de informações e de coisinhas desse negócio aqui, a gente consegue integrar informações de uma forma impensável 30 anos atrás. Só o governo dos Estados Unidos, no Instituto Nacional de Saúdes Mentais, investe 1,5 bilhões de dólares em pesquisa por ano em saúde mental, de uma forma bastante inteligente. E o diretor do National Institute of Mental Health, chama INCEL, está dizendo que a partir de agora eles vão tentar investir numa estratégia que leva em conta tudo o que a gente tem sobre imagem cerebral, sobre metabolismo cerebral, sobre atividade elétrica cerebral, sobre o que a gente sabe de neuroquímica, o que a gente sabe de genética, o que a gente sabe das várias variantes da genética, o que a gente sabe do funcionamento geral do organismo, em busca de um novo paradigma, que tudo o que a gente tem em termos de tratamento, ele considera muito insatisfatório, porque justamente não previne e não cura. E que a partir desses conhecimentos se espera que um investimento maciço nesse contingente enorme de cientistas e pesquisadores espalhados pelo mundo, que a gente tenha em breve possibilidade de ter outros paradigmas para entender esses quadros. Certamente, o que a gente conseguiu nos últimos 50 anos foi fantástico, comparado com os outros 10 mil anos, ou os outros, desde que aparece a nossa civilização, né? Agora, a expectativa é que os próximos 50 sejam muito mais produtivos e a criatividade vai estar facilitada por todos esses instrumentos que foram desenvolvidos recentemente. A grande mudança entre o ano que eu me formei e hoje, para mim, é a capacidade de processamento de informação do jeito que a gente tem, né? É inacreditável poder olhar quando o indivíduo está ouvindo vozes e comparar quando ele não está ouvindo vozes e perceber que ele não está ativando a área auditiva, ele está ativando a área de geração de palavras e não está reconhecendo que é aquela ideia dele mesmo. Isso é uma coisa que, se me dissesse quando eu me formei, quando eu fiz residência de psiquiatria, eu ia achar que a pessoa estava delirando. Bom, vamos agradecer então mais uma vez essa excelente palestra. Professor Dr. Valentim Gentil, muito obrigado pela palestra.